Olá, Rondônia! Está no ar Café com Política. Aliás, política com café. Primeiro a política, depois o café e a gente vai conversando por aqui. E amanhã é dia dos professores e, por conta disso, eu trouxe hoje a professora Léo Simão, que é uma das diretoras do Sintero Rondônia, Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Estado de Rondônia, e nós vamos bater um papo sobre educação, sobre protagonismo da mulher na política e sobre sindicato, enfim, vamos conversar. Léo Simão, muito bem-vinda ao programa Política com Café no Rondônia ao Vivo. Eu esqueci de falar, Rondônia ao Vivo, o site de maior audiência do estado de Rondônia, é estourado a maior audiência do estado de Rondônia, Rondônia ao Vivo, e é uma honra fazer parte desse veículo de comunicação. Léo Simão. Olá, Djanir. Primeiramente, eu gostaria de agradecer essa oportunidade, né, de estar mais uma vez aqui no Rondônia ao Vivo e agora num programa tão interessante, né, Café com Política. Eu vejo que é um momento propício, né, para a gente estar falando sobre isso, né. Quero aqui cumprimentar todos os internautas, né, e cumprimentar em especial todos os trabalhadores em educação, principalmente os professores, né, visto que amanhã é o nosso dia. Olha só, pessoal, eu quero falar um negocinho rapidinho aqui. Café com Política. Gente, hoje eu estive na Assembleia e recebi prefeitos, vereadores, conversei com deputados, com assessoria, um papo bacana com várias pessoas sobre diversos assuntos relacionados à política. E olha só, está na hora de chamar as pessoas para tomar um cafezinho e bater papo sobre política. Vamos parar com essa agressividade, esse radicalismo, Cara, chama com café, bate um papo com café, relaxa, conversa, abre a mente, compreenda, ouça o outro. Cara, está na hora da gente parar com essa briga e começar a se entender e a conversar sobre política. Por isso, política com café, que é para a gente ficar em paz. Tem aquela música da Ivete Sangalo, né? Sobre o café. Você conhece aquela música? Eu já vou trazer ela para você e a gente vai conversar sobre isso, né? Então, onde tem café, as portas se abrem. Não existe porta fechada com um cafezinho e com um bate-papo, né? É verdade. Léo, mas vamos falar um pouquinho antes de falar de educação. Vamos falar de sindicato. Eu achei um gancho muito bacana para o bate-papo. Ultimamente, a gente tem visto muita crítica aos sindicatos de professores, de educação, de operários, etc. Como o Sintero encara essa situação? Como está para o Sintero? Os professores estão aderindo, estão no sindicato, estão ajudando o sindicato continua com a força que já teve outrora. Eu não sei como está o Sintero hoje. Fala conosco. Olha, eu entendo que o Sintero vai muito bem em termos de consciência de classe, né? É um sindicato aí que permanece com mais de 20 mil filiados, e quando a gente chama para a luta, a categoria vem, e mesmo diante dos desafios, é uma categoria que continua dizendo, eu sou Sintero, eu sou sindicato, e então, ao meu ver, isso é sim uma consciência de classe que vem desde a época que o Sintero surgiu, que surgiu como associação dos professores, depois com o entendimento que a educação ela vai além dos professores, né? A concepção da nossa confederação, que é a CNTE, e logicamente trouxe essa cultura para sindicatos do Brasil inteiro, quando eu digo sindicatos da educação, essa concepção que do vigia, a merendeira, a professores, a quem trabalha na secretaria, aos especialistas, a equipe pedagógica, nós entendemos que é uma grande família que faz a educação acontecer. Então, como a gente construiu, né, a nossa história pautada nessa luta de classe ampla, então, nós entendemos que esse sindicato continua muito firme, muito forte e com muitas lutas e lutas que nós tivemos êxito ao longo, né, desses mais de 35 anos de história.
O Sinter tem um protagonismo histórico mesmo em Rondônia e muitas conquistas, né? Vocês abrangem também alguns municípios ou só estadual? Na verdade, a Como é? nossa abrangência hoje, Sintero é conhecido como Sindicato dos Trabalhadores em Educação no Estado de Rondônia. Então não Então, é só funcionário do Estado. não, aí é bem abrangente porque nós representamos os trabalhadores em educação que são oriundos do ex-território. Então, é por isso que a gente é envolvido nessa demanda aí da transposição, porque o Sintero já representava esses profissionais, né? E nós fomos os primeiros a defender, junto com a proposta da emenda constitucional da ex-senadora Fátima Cleide, né? Sobre que havia servidores que tinham direito a estar no quadro da União. Então, o Sintero foi um dos primeiros a dizer realmente existe sim uma abertura na legislação para que, né, vários trabalhadores do Estado vá para o quadro federal. Então, isso fortaleceu mais, né, a nossa atuação, né, junto aos profissionais de educação do ex-território. Para além disso, nós representamos os servidores da educação do Estado de Rondônia, professores e técnicos educacionais, que entra técnicos educacionais, entra a merendeira, as zeladoras, os especialistas, e nós também ainda representamos hoje 20 municípios na questão da educação. Nós temos a representação em 20 municípios, inclusive aqui em Porto Velho. Olha aí, eu lembro quando houve essa abertura, porque não era assim há algum tempo atrás, né? Eu lembro quando houve a abertura e muitos professores, na época eu era professor lá em Vilhena, saíram do Sindisul, eu acho, e foram para o Sintero. Eu lembro que teve essa, não lembro direito, mas foi mais ou menos isso. E fala um pouquinho como está hoje a educação no estado de Rondônia, em questão salarial. As prefeituras estão cumprindo piso, o Estado está dando piso. Vamos falar um pouquinho de salário e a situação da educação no Estado de Rondônia. É muito interessante você abordar, porque, na verdade, o pagamento dos salários com base no piso nacional foi um grande desafio, principalmente para o estado de Rondônia. Então, a nível de municípios, alguns municípios que, desde que foi estabelecida a lei do piso, que já procurou cumprir, né? E com essa atualização ano a ano, né, nós tivemos aí municípios que não têm os salários tão defasados. Mas tem outros municípios que não fizeram esse trabalho de casa, mas assim, o que é mais grave para nós foi o Estado não fazer durante tanto tempo. Então, nós só conseguimos estabelecer a lei do piso aqui no estado de Rondônia no ano de 2018. Mas não foi uma coisa fácil, porque assim, era uma demanda que o Sintero levava, o que argumentavam os governos, né, anteriores. A lei do piso é de 2008. Então, veja bem, só em 2018 nós conseguimos. Então, qual era a argumentação? Teve um período em Rondônia, olha, é uma coisa engraçada, né? Teve um período que nós, professores, nós chegamos a receber menos que um salário mínimo no vencimento, que precisava de complementação. E tanto é que nós ganhamos uma ação relacionada a isso, que foi pago, né, recentemente, o ano passado. Nós recebemos a ação do salário mínimo por causa desse período. Veja bem, mas com a luta do sindicato, logicamente foi melhorando, e chegou um momento em que, depois da lei do piso, que os professores de Rondônia ficou com um dos melhores salários do país. Nós chegamos a segundo lugar, terceiro, ficamos muito tempo em terceiro lugar como o melhor salário. Então, com a chegada do piso, o que os governos alegavam? Rondônia já paga um bom salário, Rondônia já paga acima do piso. Então, nós não vamos corrigir. Então, o que aconteceu ao longo desses 10 anos, né, de 2008 a 2018? Houve um achatamento. E em 2018 foi quando eu vim para o Sintero a primeira vez na presidência, o salário dos professores estavam menos que o percentual, menos do que o piso nacional. Então, nós tínhamos, por exemplo, até a referência 6, né, no estado de Rondônia, onde os professores estavam ganhando menos que o piso, e como a lei do piso, ninguém pode ganhar abaixo do piso, então o que o estado fazia? Complementação, o que não pode, o que é ilegal.
E aí, quando a gente veio, nós começamos uma negociação com o governo do estado, justamente nessa pauta do piso e também no cumprimento do Plano Nacional de Educação. Que no caso aqui nós tínhamos o plano estadual, né, que é com base no plano nacional, e que as metas não estavam sendo cumpridas. E aí, como não avançou nas negociações, nós fomos por uma greve que foi uma greve icônica, né, porque nós tivemos que realmente, né, toda aquela luta de classe que às vezes, quando a gente vai, né, para o último patamar, que é uma greve, nós tivemos que fazer. Inclusive, envolver os poderes, né, e eu posso citar, por exemplo, o Poder Legislativo. Naquele momento, se a Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia não tivesse vindo conosco, e para vir a gente forçou mesmo, de ficar dentro da Assembleia, dormir lá, acampar dentro da Assembleia, nós teríamos saído de uma greve de 45 dias sem nada. Mas assim, com essa pressão, o que veio? Foi algo muito bom, sabe, assim, nos fechados das luzes, porque a gente estava para entrar no processo eleitoral, tem aquele período que não pode fazer greve, então assim, não tinha outro jeito, vamos ficar aqui dentro da Assembleia até que se resolva. E realmente resolveu. E resolveu de uma forma muito interessante, Dejanir, porque os professores do estado de Rondônia passaram a ter o piso nos seus salários, o cumprimento da lei federal, mas melhorada. Então, Rondônia foi o primeiro estado a estabelecer o piso no início da carreira do professor. Então, o percentual do piso nacional, mas esse percentual colocado no início. Como nós temos uma progressão horizontal, isso quer dizer que o percentual foi além do percentual nacional. Então, e essa lei, então temos o piso nacional aqui, a lei do piso nacional, né? Para complementar ela, o estado de Rondônia criou a lei que nós devemos receber o piso mais corrigido conforme as nossas progressões. Então, existe uma lei específica em Rondônia para que se pague o piso corrigido conforme o nosso plano de carreira, conforme as nossas progressões. Isso foi um ganho extraordinário. Então, o percentual do piso, ele é aplicado em cima do vencimento de cada professor. E cada professor tem a sua referência diferenciada pelo tempo de trabalho. Então, isso foi algo muito importante. Também nessa lei estadual, ela veio com o percentual também, o percentual levando em consideração a classe, porque nós temos o professor classe A, classe B e classe C. O classe A é aquele professor, né, que só tem o magistério ali, o ensino médio, né, que é aquele profissionalizante, que é o antigo, né, magistério. E o professor classe C já é aquele professor que ele já tem a sua formação em licenciatura plena, né? Então, foi levado isso em consideração, uma diferença também aí, e que isso foi muito importante estar respaldado numa lei estadual. Interessante. Léo, você falou de greve e você falou de ações do sindicato. Quem está sindicalizado, quem está no Sintero, você falou 20 mil pessoas sindicalizadas, quer dizer, é grande isso, eu não sei o percentual em cima do universo de profissionais que poderiam estar no Sintero. Mas quem está no Sintero, ou quem faz parte dessa classe da educação, ele acompanha e sabe as lutas do sindicato. Mas o espectador, as pessoas lá em casa, elas só veem o sindicato, elas só conseguem entender o sindicato quando existe greve. Né? Quando não existe greve, eles não veem o sindicato, eles não enxergam o sindicato. Fala um pouquinho do trabalho de bastidores, fora o período da greve, que aí fica evidente. Fala do trabalho do sindicato para nós, do Sintero, defendendo a classe de trabalhadores em educação. Então, eu vejo assim que a nossa defesa, ela, além dessa questão da busca por valorização das condições de trabalho, porque assim, nós do Sintero, nós estamos o tempo todo acompanhando as situações das escolas, qualquer demanda que acontece dentro da escola, em termos de estrutura, né, que o professor não tem, ou se acontece algo dentro que precisa da intervenção do sindicato, seja para os professores, seja para os técnicos, o Sintero está atuando. Então, basta chamar que a gente está lá. Se for preciso acionar juridicamente, nós estamos à disposição. Mas, para além disso, nós, ao longo desses anos, né, o Sintero se tornou uma grande estrutura. Então, nós temos 11 regionais,
né, 6 subsedes, né, as 11 regionais estruturadas, né, com sedes administrativas, né, algumas subsedes também, né, estruturadas, e nós temos também aqui em Porto Velho uma sede social, né? E essa sede social, ela vem, além da área de lazer, ela vem também com grande alojamento. Então, isso tudo é porque o Sinter se constituiu, temos os filiados, eles contribuem e a gente também precisa oferecer algo a mais para ele, né, que não é só a questão da valorização, que é importantíssima, né, em termos de salário, mas essa também, essa possibilidade, né, dele também ter alguns amparos, né, que a gente acha importante. Então, por exemplo, aqui em Porto Velho, o alojamento do Sintero, a gente diz que é um hotel em trânsito. Então, hoje, de que forma que nós atendemos esses servidores? Né, o teu servidor vem para a capital, precisa fazer qualquer coisa, né? Se vem a passeio, nós temos essa estrutura. Mas o que é mais importante, ela está à disposição principalmente para aquele profissional que está com problema de saúde, que muitas vezes tem que sair do seu domicílio e ficar, e às vezes não tem tempo para voltar, né, para a sua casa. Então, o Sinter tem essa estrutura que propicia isso, né, uma estrutura, né, que a gente procura manter da melhor forma possível, passando por reforma, né, uma reforma que foi muito importante para dar uma certa qualidade, né, para os nossos filiados. Então, assim, são muitas as demandas que hoje vêm para o sindicato e a gente procura estar atendendo. Temos muitos convênios, né, com várias instituições, tanto instituições de saúde, né, como não só, né, outras empresas aí que entendem que pode fazer uma parceria com o Sinter, a gente abre as portas, né, e os convênios são firmados. Você falou que a sede de Porto Velho, ela tem um hotel de trânsito, né, que são alojamentos, né, para os professores, enfim, uma estrutura. E as estruturas regionais, elas seriam só para atendimento, pessoas que atendem a demanda dos professores, dos funcionários da educação? Ou qual seria o tamanho da estrutura de um sindicato de uma regional? Sabe, assim, a princípio o objetivo era esse. Então, as sedes regionais, elas seriam para esse atendimento administrativo mesmo. Só que chegou um momento que teve que expandir. Então, nós temos nas 10 regionais, porque uma é aqui em Porto Velho, nas 10 regionais nós temos alojamentos, né? Uns alojamentos, logicamente, que tem uma qualidade melhor, outros nem tanto, e a gente fica ali tentando, né, dar uma equilibrada no financeiro para a gente poder estar fazendo as reformas que são necessárias, mas como é uma estrutura gigantesca, então a gente vai aos poucos, né? Então nós temos algumas que foram reformadas recentemente, uma como Cacoal, que é a minha cidade, que quando eu vi ela estava com muitos problemas, nós tivemos que derrubar e construir outra, né? Então nós temos um prédio lá, um prédio bem atualizado, né, com uma arquitetura moderna, e que a gente procurou fazer isso, né, pela necessidade, que atende o pessoal que vão também da capital para o interior, muitos vão a trabalho, por exemplo, o pessoal da SEDUC, o próprio Detran usa muito o nosso espaço, e Cacoal, por exemplo, estou dando um exemplo de Cacoal, né, como é minha cidade. Cacoal, por exemplo, é um centro universitário, também é um centro de saúde, né, ali no interior do estado, que atende muita gente. Então, muitos dos nossos filiados, que às vezes precisam ir, né, para o meio do estado, né, fazer algum tratamento, ou sei lá, fazer qualquer outra coisa, tem lá a sede administrativa que também tem alojamento. Mas isso se dá em todas as regionais. Ariquemes, por exemplo, a regional Estanho, que pega toda aquela região ali, também tem além da sede administrativa, além de alojamento, também tem uma sede social. Regional da Mata, que pega toda aquela região de Rolim de Moura, também tem sede social, com piscina e tudo mais, e tem os alojamentos. Então, assim, é bem grandiosa a estrutura. Olha só. Professora, deixa eu falar levantar uma questão. Você me disse que o sindicato dos professores, Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Estado de Rondônia segue inabalado
mesmo diante de tantas críticas e de tanta campanha antissindical, né? Vocês continuam. E são 35 anos de história e muitas conquistas, a gente sabe disso. Mas tem muitas classes que estão sofrendo muito, e muitos sindicatos que estão capengando e alguns até fechando as portas Sim. de tanta campanha difamatória em cima dos sindicatos. Mas observe bem, você ouve falar mal de sindicato, de operários, de professores, de gari, de trabalhadores rurais, quer dizer, são os sindicatos que atendem a classe trabalhadora. Desses, você ouve falar mal. Agora, quem é que critica essas pessoas que são anti-sindicatos? Elas criticam o sindicato patronal, o sindicato dos produtores rurais, o sindicato das cooperativas, o sindicato dos bancos. Hoje tem sindicato de tudo, né? E de patrão tem muito sindicato patronal. Ninguém critica, né? Sindicato da indústria, sindicato do comércio, tem sindicatos patronais. Esses ninguém critica. Agora o do trabalhador critica, né? Então, você não acha isso lamentável? Não é uma desinformação? Na verdade, é uma desinformação e é trabalhada essa visão, né, das pessoas ter essa percepção do sindicato que promove a baderna, né? Essa é a intenção. E na concepção das pessoas, o que seria essa baderna? Muitas vezes é o fato do sindicato se manifestar, trazer o povo para a manifestação, né, contra baixos salários, né, contra condições de trabalho. E você disse bem. Então, a crítica, ela é muito em cima dos sindicatos de massa, que é os sindicatos onde os salários são os menores. Então, assim, um sindicato dos industriários. Então, né? Você não vê mobilização, você não vê mobilização nas ruas, né? O movimento de massa, porque muitas vezes eles não precisam ficar ali na luta, na briga, por coisa que, né, os sindicatos, como os que foram citados aqui, dos professores, dos garis, da saúde, às vezes é preciso, porque senão não tem valorização, não tem condições de trabalho, e às vezes a última arma, né, que a gente encontra para realmente a gente ser visto, para gritar contra, né, toda esse desgaste, né, desgaste salarial, desgaste, né, em condições de trabalho, desgaste na saúde do trabalhador. Nossa educação, por exemplo, é uma categoria onde nós temos mais de 30% da categoria adoecida. Então, isso advém de quê? Muitas vezes da condição de trabalho, né, da sobrecarga, dos salários baixos. Então, assim, e há, sim, um trabalho para que as pessoas, né, façam essa avaliação totalmente incoerente, né, com o papel que é do sindicato, que o papel do sindicato é isso mesmo, é você fazer a luta por direitos, né, você fazer a luta, né, para ter condições de trabalhos dignas. Então é isso. Porque é assim, tem até sindicato de madeireiros, tá? Uhum. Tem sindicato de patronal de todas as áreas, mas eles são silenciosos. Por quê? Porque eles têm dinheiro e influência. Então eles não precisam fazer barulho. Eles usam a influência deles e o dinheiro para fazer com que a política, as decisões a nível de governo, enfim, beneficiem eles sem que eles façam greve. Eles não precisam fazer greve. É isso mesmo. Agora, o professor, ele é obrigado a fazer greve, porque a última instância do sindicato é o último recurso de um sindicato de trabalhadores é uma greve. Né? Exatamente. Porque, e como as pessoas só veem o sindicato na hora da greve, na hora da baderna, como você disse, entre aspas, né? Sim. Na hora da bagunça é que eles veem o sindicato. Eles não veem o quanto o sindicato trabalha nos bastidores tentando melhorar a vida daquela classe, né? Aí quando vem a greve, eles conseguem ver o sindicato. E os outros sindicatos, os patronais, eles não precisam fazer barulho porque eles têm dinheiro e influência. Eles vão lá e fazem a transformação que eles precisam
para seu benefício. E é interessante, Dejanir, você ter falado nisso, porque, assim, numa greve não é fácil. Então, assim, é a última decisão. É Depois uma operação de guerra. você não tem noção do quanto a gente tenta. São inúmeros os pedidos de audiência, e você vai em inúmeras audiências. Você faz muitas assembleias antes da decisão final. Então, quando chega na decisão final, é porque já esgotou todas as possibilidades. E a decisão de uma greve também, ela não é do sindicato. Ela é uma decisão da categoria, né? E que acontece através das assembleias. E que no caso do Sintero, nós temos muito cuidado em fazermos assembleia simultâneas, né? Então, no mesmo momento acontece a assembleia em todas as regionais, né? Para uma decisão não influenciar a outra. Porque daí, se surgir a greve mesmo, é uma greve forte, é uma greve consistente, e é uma greve que surgiu da vontade dos trabalhadores, e aquela vontade não porque querem, mas porque já esgotou todas as possibilidades, todas as negociações possíveis que os representantes dessa categoria, né, que foi possível fazer, foi feita e esgotou mesmo. Gente, olha só, nós caminhamos para falar de sindicato e toda essa movimentação, porque a Léo, ela foi presidente durante 2 mandatos. Quantos anos cada mandato? Cada mandato são 3 anos. 3 anos. Então, Durante 6 anos ela foi presidente do Sintero Rondônia. Por isso que nós caminhamos por aqui, falando de sindicato. Mas é para falar também de educação. Professora Léo, como está o desafio de um professor em sala de aula diante dessas novas tecnologias? Celular, internet, IA, inteligência artificial, né? E o acesso dos alunos a todas essas ferramentas. Como está o desafio do professor hoje para dar aula em sala de aula, enfim? Então, Dejanir, e é interessante você abordar isso, porque a gente só deparou com o quanto a tecnologia ela é importante, né, dentro de uma sala de aula, dentro do contexto educacional, por incrível que pareça, no período da pandemia. E no período da pandemia nós tivemos que nos reinventar, né, para dar aula, né, aquela situação, né, as pessoas não podiam sair de casa. E aí, aquilo que acontecia muito timidamente na educação brasileira, muito timidamente, a questão do uso, né, das tecnologias, explodiu na pandemia. Então, assim, houve um sofrimento muito grande, né? Porque tudo que é novo é a resistência. Então, havia uma resistência mesmo dos trabalhadores, eu acho que não é só da educação, no geral, né? Geral, em as usar... empresas hoje tem gente Isso. prestando consultoria de um país para o outro, Isso. online, sem necessidade de estar presente na empresa, né? Então isso não existia. Então, na educação, pior ainda. Só que não existia, e eu acho que a tecnologia ela estava chegando, né, de uma forma muito preocupante. Porque o que o professor não desenvolvia em sala de aula com seus alunos e tal, né, esse aluno, às vezes, lá na casa dele, por outros meios, ele acabava tendo contato, né, com as ferramentas tecnológicas, as utilizando, e a impressão que se tinha é que o professor estava arcaico. E aí, eu acho que a partir da pandemia mudou muito o cenário. Não digo para você que foi assim de forma positiva no sentido da qualidade na educação. Mas foi positiva no sentido da gente abrir o olho. A tecnologia está aí e ela precisa ser utilizada. E as estratégias que serão adotadas para utilizar essa tecnologia é que precisam ser bem estruturadas. Então, naquele momento foi assim uma situação de sobrevivência da educação, né? Como que vai ser? Nós podemos, né? Foram mais de 2 anos onde a gente ficou realmente, né, limitado a estar em casa, estar trabalhando em casa, foi muito complexo. E naquele momento ali, o que judiou muito é porque a escola não estava preparada para isso.
né? Os estudantes não estavam preparados para estudar remotamente, né? Os profissionais de educação não tinham a estrutura, nem a estrutura particular dele para isso. Né? E o governo não tinha aparelhado as escolas para esse momento. E teve que ser uma coisa a toque de caixa. Então, assim, eu acho que teve uma expansão, explodiu por essa situação. Né? E hoje a gente entende que muito precisa melhorar, a gente entende que as tecnologias, né, elas precisam chegar a todos e a todas as pessoas. A gente sabe que tem as classes que são mais beneficiadas com isso. Então é um sistema ainda, o sistema tecnológico ele ainda é muito injusto em termos, né, do acesso. Mas a gente percebeu que foi melhorando, né? Agora, na educação, nós nos preocupamos muito porque tem muita imposição, né? Nessa questão das tecnologias, né? Porque ela está aí, foi a toque de caixa, então tem que fazer, tem que fazer. Então, assim, são inúmeras plataformas, os professores estão muito cansados. Mas muito cansados mesmo, porque primeiro o aprender, né, a manipular essas ferramentas. E depois trabalhar com aquela situação de que a escola não está aparelhada como deveria ser. E trabalhar com outras demandas, né, que é também educar esses alunos, né, de como utilizar de forma saudável essas ferramentas tecnológicas, né, a tecnologia em si. Olha só, Léo, vamos mudar um pouquinho de assunto? Sobre política, vamos falar de política? Vamos lá. Como você vê, nesse momento, o protagonismo feminino na política? As mulheres, elas estão entrando cada vez mais nessa seara que era muito machista e continua sendo machista, né? Mas que era um ambiente totalmente masculino. Raramente tinha uma mulher ou outra. E de alguns anos para cá, as mulheres começaram a tomar esse espaço. Como que você vê isso daqui para frente? As mulheres continuam estão tendo esse respaldo para conquistar esse espaço na política? Olha, eu vejo que os desafios são muitos, tem muito ainda para se caminhar. É muito difícil a entrada das mulheres na política, né, para ocupar os espaços de poder na política, porque ela pode estar ali como coadjuvante, mas fazer parte ali mesmo, estando no comando, são grandes os desafios. Muitas coisas estão acontecendo por força da lei, naquela questão, olha, tem que ter 30% das mulheres disputando as vagas. Mas isso é muito pouco, Dejanir. Nós somos mais de 50% da população, as mulheres. Então, nós tínhamos que ter mais de 50% ocupando os espaços políticos que a gente não vê. Agora, em Cacoal, eu vou dar o exemplo da minha cidade, melhorou um pouquinho, que eu acho que agora nós temos 3 vereadoras. Mas no mandato anterior, nós não tínhamos nenhuma. Então, assim, e quando a gente analisa as câmaras por aí, as câmaras municipais por aí afora, né, as assembleias legislativas, o próprio Congresso Nacional, você vê que a participação da mulher ainda é mínima. Diante de 24, eu acho que 4 mulheres. 4 mulheres. 4 de 24. E na anterior nós tínhamos acho que uma, né? Nós só tínhamos a deputada Rosângela Donadon. Na anterior só tínhamos a deputada Rosângela Donadon. Então, teve um avanço, mas é mínimo. Então, os desafios são muitos. E por quê? Porque, assim, na verdade, a legislação, ela não nos favorece. Porque é 30 mulheres disputando, né? Tem direito aí para disputa. 30%. Não é 30% ocupando. Não. Então, se a lei fosse aprimorada e dissesse, olha, 30 mulheres, 30%, mas tem que ter 30% de mulheres lá ocupando os espaços. Aí sim. Aí a gente estaria tendo eu acho que tem que ser mais, tinha que ser 50% das mulheres, né, de mulheres, mas aí a gente pelo menos estaria caminhando para isso. Então a gente ainda tem um longo caminho a percorrer, porque não tem garantia da gente ocupar. A gente vai para a disputa, né? Você vê aí quantos partidos que utilizam as mulheres, porque se não tiver os 30% das mulheres, também não tem a participação efetivamente dos homens do jeito que os partidos querem. Certo. E muitas vezes
gente vê aí, né, as candidaturas laranjas, né, e infelizmente a gente vive numa sociedade machista, patriarcal, e que muitas vezes a mulher, né, justamente por estar inserida dentro desse contexto machista, ela até se coloca nessa situação. Então, são muitos os desafios da participação da mulher na política, mas nós temos que vencer as barreiras e fazer as coisas acontecerem. Léo, deixa eu contar um negocinho para você. Eu faço pesquisa, né? Pesquisa eleitoral. Há quase 28 anos que eu faço pesquisa eleitoral. Se a gente vê todo o gráfico, toda a tabela de pesquisa, homem e mulher, dividir, a gente vê que os indecisos, aqueles que não responderam, não quiseram responder ou não querem saber de política, o maior percentual está entre as mulheres. E as mulheres, muitas delas preferem votar em homem, não votam em mulher. Então, a gente vê que é um trabalho árduo a se fazer e não é só combater o machismo dos homens, mas muitas vezes o machismo da mulher. Porque a gente vê que as pessoas, principalmente as pessoas mais simples, elas não conseguem entender esse processo todo, né? Como você vê isso? Na verdade, as mulheres não são machistas. O machismo, ele é algo do homem. Então, a mulher, ela, muitas vezes, ela se submete a isso. Tem razão. E aí a gente tem que analisar o porquê que ela se submete. Porque nós fomos formadas para isso, né? Para ficar nessa condição, né, de estar abaixo do homem. É uma questão da cultura machista. Então, aquilo que eu disse anteriormente, nós vivemos, né, em um país, né, isso não é uma coisa só do nosso país, mas eu estou falando do Brasil, né, que é um país patriarcal desde a sua origem, né, onde o homem é aquele responsável, é ele que comanda, é ele que, se a mulher é como se estivesse abaixo dele. E muitas delas se submetem a essa. Se submete, porque é uma questão de consciência. Né? Não é fácil, né, você trabalhar isso, né, porque as mulheres estiveram nessa condição, né, de submissão, né, desde que nasceram, né? Então a gente vem dentro da cultura familiar aquela coisa, olha, a mulher não pode isso, a mulher não pode aquilo. Os filhos, os homens podem tudo e as meninas não. Então, em função disso que a gente tem todo esse contexto das mulheres, né, não ter esse entendimento. Então, precisa mesmo trabalhar muito essa consciência, né, para a mulher entender qual o seu papel, né, o quanto é importante ela se empoderar, o quanto é importante ela estar no mercado de trabalho, né, estar inserida no mercado de trabalho, né? Então, assim, é todo um contexto que a gente sabe que não é de uma hora para outra, mas o que, infelizmente, a gente percebe que em alguns lugares isso acontece a passo de tartaruga. Então, por exemplo, vamos falar da violência contra a mulher. Né? É uma coisa horrível. Você vê, o estado de Rondônia é um dos estados mais violentos, é um dos mais violentos do país. A gente vê muito feminicídio, muito homem com medida protetiva e quebrando essa medida protetiva, espancando, matando. É uma loucura mesmo, né? É porque nós vivemos numa sociedade que a mulher não, né, vivemos que a mulher não pode falar não. A mulher não pode não querer. Então, ela tem que estar submetida à vontade do homem. Então, olha, é como se a mulher fosse uma propriedade. Se você é minha propriedade, então quem diz que você vai poder ter essa liberdade, digamos assim, que você quer? Né? A crença... As nossas crenças, elas são tão entranhadas na gente que elas se confundem com a nossa identidade e com tudo que nós acreditamos que seja verdade nesse universo. Porque tem muito homem que acha que não é machista e é. Isso. Então, é porque a crença deles não deixa ele perceber que ele é machista. Verdade. Né? Então, é isso mesmo. Tem muito homem que diz eu não sou machista e não acredita ser machista e é muito machista. Então, vai ser muito difícil combater isso tudo, né? Eu vejo que para combater, principalmente, tem que dar abertura para as mulheres participar dos espaços de poder. É muito difícil você ter
os homens debatendo, por exemplo, sobre a questão da saúde da mulher. Né? Então, nós precisamos de mulheres debatendo, porque nós nos conhecemos, né? E a gente tem, muitas vezes, a maioria definindo isso, né? Porque tudo se define através da política. Né? Se a então, política é dominada pelos exatamente. homens... É verdade. Então, fica muito difícil discutir aquilo, por exemplo, a questão da participação das mulheres na questão do trabalho. Né? Então, o salário das mulheres são menores que os dos homens. Por que será? Né? É verdade. Por quê? Será que ela não tem a mesma capacidade, né? Será que ela não pode ser capacitada para desenvolver a mesma tarefa? E tem muitas que às vezes desenvolvem, né, a mesma tarefa do homem e o homem ganha mais e a mulher ganha menos. Por que será? Então, E eu falo com conhecimento de causa, porque eu trabalho com equipes de entrevistadores e também, às vezes, dou palestra e treinamento em empresas e tal. E eu percebo que as mulheres, elas são muito mais comprometidas do que os homens em muitas tarefas. Né? Elas, além de serem inteligentes e procuram buscar cada vez melhor o conhecimento e fazer melhor o trabalho, elas são mais comprometidas, mais dedicadas. Eu percebo uma qualidade muito grande das mulheres, mas ainda existe o salário melhor para o homem do que para a mulher. Exatamente. Isso é incrível. Mas, para a gente encerrar, já sinalizaram ali que nós estamos no tempo. Léo, você foi candidata a deputada na última eleição. Sim. Foi candidata a deputada. Nem vou perguntar o partido ou vamos falar? Não tem problema, pode, Tá. Tranquilo. Você foi candidata pelo PT Sim, na eleição passada? Sim, pelo PT. E como foi? E agora continua? Vem de novo numa candidatura? Conta para nós. Então, Dejanir, na verdade, a minha participação na política, como candidata, por exemplo, foi algo para mim inesperado, porque eu não imaginava, assim como eu não imaginava sair lá do interior e me tornar presidente do maior sindicato da região norte, eu não imaginava ir para a política. Então, o espaço sindical me proporcionou isso. Então, antes eu era muito participava dos movimentos sociais, né, através da Igreja Católica, das comunidades eclesiais de base, no movimento jovem, no movimento negro, né, mas não com a dimensão que foi quando eu vim para o Sintério. Então, eu só compreendi onde eu estava depois que eu cheguei aqui. Confesso a você, fiquei assustada. Mas a gente conseguiu, né, logicamente, com toda uma equipe, a gente conseguiu desenvolver o nosso trabalho, graças a Deus. Eu digo que o Sintério, para mim, foi uma escola tanto na questão da política sindical, tanto na questão de você compreender, né, o ser humano, lidar, né, com as adversidades, mas também foi uma escola para mim política. E o Sintero, ao longo da sua história, ele sempre apresentou nomes para a política, né? Nós tivemos nomes vitoriosos, que saiu, né, que teve sua base principal no Sintero, como o próprio Roberto Sobrinho, a Fátima Cleide, o Daniel Pereira, o Nereu Klozinski, o Manuel Rodrigues como vereadores, o Wildes, que foi vereadores aqui também, e outros espalhados pelo Estado. E o entendimento do Sintero é que a gente precisa, né, de ter parlamentares, no executivo também, mas principalmente parlamentares, justamente para quando a gente vai para uma negociação, né, a gente tenha lá um parlamentar que nos apoie, que entenda sobre educação, que faça as intervenções e que no dia a dia, dentro da Assembleia, ou dentro das câmaras, ou dentro do Congresso Nacional, consiga fazer o debate educacional. Né? Então, assim, quando a gente fala a nível nacional, por exemplo, a gente tem várias demandas aí, tem o Plano Nacional para ser aprovado, né? Ao ser aprovado lá, vem para as assembleias legislativas, vem para as câmaras municipais, então a gente precisa ter um profissional de educação dentro desse espaço. E foi nesse contexto que eu me vi, e em 2022 foi discutido, né, para eu ser candidata, fui inexperiente, com medo de tudo, mas eu entendo que eu tive um resultado positivo pela minha inexperiência,
né, e não compreender muito bem esse meio político, foi um resultado positivo. Para mim, foi um resultado em que, principalmente, os trabalhadores em educação me reconheceram como liderança na educação, né, e fiquei no segundo lugar, né, como a candidata mais votada no meu Você partido. é suplente hoje. Hoje eu sou suplente da deputada Cláudia de Jesus. É interessante, professora Léo, é que no meio que você vive, no meio sindical, questão partidária também, o ego, ele não tem tanta força. Não é eu quero ser candidato, eu vou ser candidato. Não é. A própria entidade de classe é que escolhe os seus e conduz os seus. Assim você foi escolhida para ser candidata pelo sindicato na eleição passada, não foi? Exatamente. Então, dentro do sistema diretivo do Sintério, que compõe a representação do Estado todo, foi definido e, novamente, já houve esse diálogo dentro do sindicato. E pelo resultado que eu tive na eleição passada, Existe foi a definido possibilidade. da possibilidade de eu ser pré-candidata. Olha aí. Então, olha só. O trabalho dela que fez por ela, que conduziu ela a uma candidatura e pode conduzir novamente a outra candidatura no ano que vem. Dentro do mesmo partido, o PT, né? Dentro do mesmo partido, eu sou filiada ao PT desde os anos 90, eu tenho... Os anos 90. Tem uma história, Tem né? toda uma história e eu sou bem partidária, né, nessa linha do Partido dos Trabalhadores, o que a gente defende, né, que é realmente combater as desigualdades sociais. Eu aprendi isso dentro da igreja, né, lá nas comunidades eclesiais de base, e foi dentro do PT que isso se fortaleceu em mim. Então, eu não posso, né, abandonar o meu partido, eu tenho uma linha, vou continuar nessa linha. E a partir disso aí a gente está no debate, está na construção, né? Se tiver, né, tudo certo, se for isso mesmo, sem dúvida nenhuma, até como mulher preta, que eu acho que a gente precisa também ter essa coragem, né, das mulheres negras participar desse contexto, e eu estou aí à disposição do partido, né, seja para uma candidatura estadual, seja para, né, uma outra candidatura. Eu acho que isso aí tem muito a ver com as discussões internas, mas o que eu estou dizendo é que eu estou preparada, né, para contribuir com o Partido dos Trabalhadores, né, com a minha categoria da educação, né, seja para deputado estadual ou em qualquer outro cargo aí que for possível. Que bacana. Eu conheço as tuas convicções. A pergunta foi só para te estimular a falar. E tem outra questão que eu quero perguntar. Como está sendo visto o trabalho do atual mandato de presidência, o Lula? Como está sendo visto? Ele está quebrando essas barreiras que surgiu com as ideias mais de extrema-direita. Ele está quebrando essas barreiras no estado de Rondônia, está conseguindo a visibilidade e o respeito que ele merece pelo trabalho que ele vem fazendo. Como você avalia isso? Olha, eu sou suspeita, né? Mas eu penso que é perceptível. Então, quando você olha, e isso está acontecendo com ação, né? Porque uma coisa é, olha, tá bom, tá fazendo, mas a gente não vê a ação. E com o governo Lula isso é notório, é claro, né? Então, quando você vê tantos recursos que estão vindo, né, para o estado de Rondônia, e eu acho muito interessante a forma como ele lida, né, com todos os estados, independente se era a favor, se era contra o Lula, porque se a gente for analisar os resultados aqui para né, os resultados para o PT, os resultados aí para quem é do campo progressista, para o próprio presidente Lula, é um resultado que foi se apequenando, e nós chegamos num patamar muito triste aqui, né, de falta até de reconhecimento pelo que foi feito por um país que foi tirado do mapa da fome lá já no primeiro mandato do Lula, né? Então, assim, quando a gente percebe que essa pessoa volta, né, esse grande estadista volta, né, tem um reconhecimento mundialmente.
Hoje o Lula é uma figura, sem dúvida nenhuma, um dos políticos mais reconhecidos a nível mundial pelos feitos, né? Dá a volta por cima dentro de todo o contexto que ele viveu de perseguição, e aí vem para a presidência e demonstra aí os menores índices de desemprego, né? A gente vê cada dia a cesta básica mais em conta para o trabalhador. O Brasil sai novamente do mapa da fome, investimento na educação, investimento na saúde, né? Recentemente, com a vinda do Lula aí, a gente viu tudo que foi anunciado, né? Inclusive o hospital universitário. Não, são tantas coisas. Então, assim, eu penso que é impossível a população de Rondônia não estar percebendo isso. Eu acredito que está, eu sou uma pessoa que acredito nas pessoas, acredito que muitas vezes há uma manipulação muito forte, e essa manipulação leva as pessoas a, às vezes, não enxergar, né, algumas realidades que são tão visíveis, né, e nós passamos por esse processo, né, de desconstrução mesmo, a desconstrução no intuito de derrubar a democracia do nosso país, e a gente percebe que está sendo restabelecido, não só com respeito do povo brasileiro, está nas pesquisas, né, mas também pelo reconhecimento de grandes lideranças mundiais. Então, eu estou muito otimista. Que bom. Olha só, Léo, eu percebi que durante um período, uma fatia aqui da nossa história, as pessoas tinham vergonha ou medo de dizer que eram de esquerda ou defender as pautas de esquerda, ou dizer eu sou do PT. Muitas pessoas tinham medo ou vergonha, né? E agora não, mudou. Hoje eu tive bate-papo forte com políticos de várias esferas, inclusive de direita, de esquerda, na Assembleia, e eu percebi que eles não estão mais com medo nem com vergonha de defender as pautas que eles acreditam justas, inclusive o presidente Lula. E agora até voltaram à tona, assim, alguns políticos que sempre tinham essa linha mais de centro-esquerda, de centro ou de centro-esquerda, defendendo Lula. Inclusive, o próprio Confúcio Moura, ex-governador, que é do MDB, abraçou a questão do Lula e está defendendo as pautas do governo federal em Rondônia. Então, eu também estou vendo que está descortinando isso aí, sabe? As pessoas estão perdendo o medo ou a vergonha de lutar pelo que eles acreditam. E tem também aquela questão do caráter, né? Como que você percebe que algo está melhor e você nega, né? Então, eu acho que o Confúcio, ele está sendo muito coerente com o que um político precisa ter, que é essa coisa, porque se ele se coloca numa condição de ser político, é para melhorar a vida do povo, não é isso? Então, se está tendo essa melhoria, por que eu não vou reconhecer? Então, quando não se reconhece, há uma contradição muito grande, né? Então, eu vejo que o Confúcio, ele só vai ganhar, está ganhando o respeito do povo, né? Justamente por ter a coragem. Naquele momento que estava mais difícil, que existia aquelas pessoas que queriam dizer, não, esse governo não vai dar certo, porque não vai acontecer, né, as políticas para mudar a vida do povo, o Confúcio acreditar e dizer, não, vai dar certo, eu estou junto com o presidente Lula, e reconhecer que as políticas estão vindo e estão beneficiando o povo. Então, assim, é um momento muito importante que quem de fato defende o povo vai precisar se posicionar. Então, não sei se isso ficou muito claro agora com a votação da questão do imposto de renda, né? Então, ali ficou muito claro. Não tem lógica alguém que está representando o povo ser contrário a uma medida daquela proposta pelo governo, né? De quem ganha até 5 mil. Não. Foi unânime, né? Foi unânime, mas quanto tempo demorou? Né? Isso porque o Lula pautou isso há mais de 6 meses. E aí foi um enfrentamento muito grande para as pessoas, né, entenderem, e depois de um contexto bem complexo, que tiveram, né, a decência de dizer, não, isso é uma medida justa, isso é uma medida que vai beneficiar as pessoas que mais precisam, né?
Então, é a isenção do imposto e até 7 mil, isso ainda é muito pouco, Dejanir, né? A isenção para quem ganha até 7 mil, a isenção para quem ganha até 5 mil e a redução para quem ganha até 7 mil e alguma coisa. Na verdade, é muito pouco, porque não há distribuição de renda no nosso país e ela precisa acontecer. Precisa. Eu não vou entrar, não vou mais me aprofundar nesse assunto, porque tem muito para se conversar, porque o nosso tempo esgotou. Deixa uma mensagem aí para os nossos internautas do Rondônia ao Vivo, o site de maior audiência do estado de Rondônia. A professora Mel Simone. Então, eu quero agradecer a todos esses internautas, né, que acompanham aqui o Rondônia ao Vivo, dizer que é uma alegria novamente estar aqui. O Rondônia ao Vivo sempre abriu as portas para o Sintero, a gente sempre esteve por aqui. E nós agradecemos sempre, né, essa possibilidade e, logicamente, me dirigir a todos os rondonenses e dizer que nós vamos continuar na luta. Enquanto sindicalista, vou continuar sempre na luta, defendendo o que eu acredito e, logicamente, não posso deixar aqui de mandar um abraço todo especial a todos os profissionais de educação, em especial aos professores, porque amanhã é o nosso dia. Pessoal, feliz dia dos professores e continuem com essa garra. Parabéns ao sindicato de vocês, o Sintero, que é de longe o sindicato que mais atuante do estado de Rondônia há 35 anos, no meu ponto de vista. É um excelente sindicato e um exemplo para ser seguido e que tem produzido grandes lideranças e tem conquistado muitas coisas para a classe. Pessoal, obrigado e semana que vem estaremos de volta. Um abraço.